Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, SupraCasts! É muito bom estar aqui de volta na segunda temporada do SupraCast 2025 com o meu grande amigo Thiago. E aqui quem fala com vocês é o Pedro. Fala aí, Thiago, se apresenta pro pessoal. Boa tarde, bom dia para todo mundo aí, todos os ouvintes do SupraCast. Aqui quem tá falando é o Thiago, minha terceira aparição, eu acho, aqui no SupraCast. Hoje estou junto com o Pedro para o segundo episódio do ano. E aí, Pedrão, o que a gente vai falar hoje? Bora, Thiago, tem um tema muito legal aí pra gente discutir hoje. Thiagão, a gente vai discutir hoje urgências e emergências hipertensivas. E eu trouxe um desafio aí bem capcioso. Vamos ver se você vai saber. Seguinte, qual vasodilatador endovenoso já foi pesquisado num contexto de tratamento de esquizofrenia e outros distúrbios da psiquiatria, como depressão e outros mais? Você conhece? Rapaz, isso é um desafio, hein? Nem sabia que dava pra associar essas coisas. Cara, então, é pesquisa, hein? Mas vamos ver. Tiago, então vamos começar aí falando o que é uma crise hipertensiva, né, de modo geral. Crise hipertensiva é definida como uma pressão sistólica acima de 180, associada a uma diastólica acima de 120, tá certo? E ela vai ter a grande questão para diferenciar a emergência de urgência hipertensiva. A emergência hipertensiva vai estar nesse contexto associada a uma lesão de órgão-alvo. Esse paciente é um paciente mais alto risco, né, um paciente que preferencialmente tem que estar internado em contexto de UTI, normalmente vai lançar mão de fármacos parenterais, tá certo? Ele tem risco iminente de morte ou mesmo de sequelas e normalmente ele tem um nível pressórico mais elevado, ele está um pouquinho mais hipertenso em geral que o outro paciente, que é a urgência hipertensiva, que é o contrário disso. É um paciente que não tem lesão de órgão-alvo, não está em risco disso. Normalmente você pode fazer um ajuste com medicamentos via oral e você pode até fazer um acompanhamento ambulatorial do paciente, né? Você ajusta ali naquele contexto da porta, né, do pronto-socorro, e manda ele ficar acompanhando ambulatorialmente para ajustar as doses das medicações. Tem um dado super relevante para a gente considerar, até porque a importância desse episódio. As emergências hipertensivas que não são tratadas adequadamente, 80% em um ano tem um risco de evoluir com morte. Ou seja, é uma situação muito relevante para a prática clínica. Mas, graças a Deus, é uma situação que também está em queda progressiva, né? Os eventos têm acontecendo cada vez menos. Mas, Thiago, estou com um paciente com a pressão aí 190 de sistólica, 130 de diastólica, chegou para mim. Como é que a gente vai fazer a abordagem com ele? Muito bem, Pedro. Então, o paciente está hipertenso. Isso a gente define como uma crise hipertensiva. Mas é urgência ou é emergência? Então, o primeiro passo aí mais importante é você tentar definir a lesão de órgão-alvo. É isso que vai diferenciar as duas e é isso que vai diferenciar se é um paciente que tem risco de morte ou não. Então, eu vou buscar se ele tem ou não essa lesão de órgão-alvo. Como que eu faço isso? Através da minha avaliação clínica. Então, eu vou buscar em órgãos e sistemas se tem alguma alteração. Parte neurológica, talvez aí uma das mais acometidas, eu vou tentar ver se ele tem sintoma ou algum sinal localizatório, se ele está com queixa de cefaleia, de náusea, de vômito. Tudo isso pensando no sistema nervoso central. Vou ver a parte cardiovascular, tem dor no peito, não tem dor no peito, tem assimetria de pulso, tudo isso também eu vou avaliar nessa parte inicial. Eu defini o órgão que está acometido, eu defini lesão de órgão-alvo, então é um paciente com uma emergência e a condução vai ser completamente diferente. É um paciente que tem que ir para UTI, como você muito bem disse. Primeiro passo é esse, definir lesão de órgão-alvo. Depois eu vou ver se isso tem algum fator desencadeante, se é um paciente que fez uso de alguma substância, se aconteceu alguma coisa ali que possa justificar esse aumento de pressão e se tem alguma condição aí concomitante que pode mudar tanto o meu tratamento quanto a minha avaliação. Por exemplo, é um paciente que teve uma dor torácica e eu estou suspeitando que ele tem um infarto associado, então a conduta aí vai mudar bastante. Ou então é uma gestante que está na fase final de gestação, também a minha conduta vai mudar completamente com base nessa associação, né, da pressão alta com essa outra condição clínica. E por último, avaliando e complementando esses dois passos, eu vou definir as minhas metas e os meus tempos para fazer uma redução da pressão e partir efetivamente para o tratamento. Aqui é
interessante ressaltar que cada condição vão ter alvos específicos, algumas eu vou ter que ser mais intempestivo na redução da pressão, outras, se eu reduzir muito rapidamente, eu posso até causar alguns malefícios. Então é importante você definir muito bem diante de qual paciente que você está, para partir aí sim para o tratamento. E falando então de avaliação, como que eu vou investigar esses casos, Pedro? Show, Thiago. Pessoal, essa abordagem que o Thiago trouxe, ela é fundamental. Essas 3 perguntas, ele vai estratificar tudo e o potencial risco do seu paciente. Se vai ligar para o CTI, para só conseguir o leito, se você vai ligar para o cirurgião, porque você está suspeitando talvez de uma dissecção de aorta, tudo isso vai programar e você vai ter os times perfeitos de abordagem do seu paciente. Eu queria só lembrar uma coisa lá de trás, que é super importante também, para a gente não esquecer a definição da pseudocrise hipertensiva. A pseudocrise, ela vai estar um contexto bem semelhante, né? O paciente ele vai estar com algum sintoma, muitas vezes, vai estar com aquela pressão elevada acima de 180 por 120, porém, tem um fator causal que normalmente é reversível. O paciente está com dor, o paciente está com muita ansiedade. O tratamento não vai ser tanto o antihipertensivo, vai ser mais o contexto de tratar aquela causa específica, certo? E agora entrando na investigação clínica, como o Thiago deu a deixa, né? A primeira coisa é fazer um exame físico com história clínica bem feita, como ele falou. O paciente está com dor no peito, o paciente está com tontura, está com cefaleia, está com alteração no volume na urina, né? Ele disse que reduziu mais a urina, ou está indo com a frequência alterada. E isso já vai direcionar completamente o seu tratamento. Um exemplo, se o paciente está com dor no peito, o eletrocardiograma vai ser fundamental. Você tem que excluir uma síndrome coronariana aguda, tem que às vezes avaliar o paciente possivelmente um edema agudo de pulmão, às vezes vai lançar a mão de um raio-x, ou até mesmo um POX. Em alguns casos, até exames laboratoriais podem ser interessantes, como a troponina, o BNP, tá certo? E muitas vezes um eco, ele vai ser fundamental. Já com um paciente com queixas neurológicas, o exame fundamental vai ser a tomografia, a ressonância, tá certo? Da mesma forma, para alterações renais, um paciente com a gravidez, tem todos os exames específicos que a gente tem que estar solicitando, tá certo? Mas a gente vai entrar ponto a ponto mais à frente, certo? Tiago, fala aí as principais emergências hipertensivas que a gente tem que estar lembrando, que não pode esquecer no seu plantão. Isso aí, Pedro. Então, eu acho importante dividir por sistemas, né? Então, sistema, parte neurológica. Os principais seria a encefalopatia hipertensiva, talvez a mais comum e mais corriqueira aí no dia a dia, dentro das crises hipertensivas, né? O AVC, e aí tanto o isquêmico quanto o hemorrágio, e a hemorragia subaracnoide também, a famosa HSA. Eu acho que seriam essas principais aí, falando de sistema nervoso central. Da parte cardiocirculatória, a gente tem que lembrar do infarto agudo do miocárdio, que pode estar associado, né, numa crise hipertensiva. O edema agudo de pulmão, tá aí, talvez uma das principais causas de edema agudo de pulmão é a crise hipertensiva. E a dissecção de aorta, condição grave aí de alta morbimortalidade. Na parte renal, também a gente tem a hipertensão acelerada maligna, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, né? Mas é um acometimento renal importante. E tem outras condições mais gerais, por exemplo, crise de feocromocitoma pode causar as crises hipertensivas, algumas condições que causam crises adrenérgicas, uso de drogas ilícitas e aquelas condições associadas à gestação, né? Tanto a hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, a síndrome de HELP e entre outras. Boa. Falando especificamente agora, né, detalhar um pouquinho cada uma, vou começar falando da encefalopatia hipertensiva. É talvez aí uma das mais comuns, né, manifestações das emergências hipertensivas e se caracteriza por sinais e sintomas de um edema cerebral secundário a essa elevação pressórica. O paciente vai se apresentar ali com sintomas inespecíficos, geralmente, né? Não é um AVC, né? Ele não faz um déficit focal, geralmente é alteração de campo visual, às vezes uma visão mais turva, o paciente pode falar que tem aqueles escotomas, até alucinações visuais. Uma confusão, né? Isso, paciente confuso. Quadros mais graves pode apresentar como crise convulsiva, às vezes o paciente pode ter rebaixamento de nível de consciência e eventualmente até coma. E aqui eu gostaria de ressaltar um aspecto lá da fisiologia, né? Lembrar que o fluxo sanguíneo do cérebro ele depende tanto da pressão de perfusão, que vai ser uma diferença da pressão arterial média da pressão venosa, e a resistência. Nosso organismo ele tem ali uma forma de regular isso. Quando a gente aumenta a pressão no dia a dia, fazendo uma atividade física, ele aumenta a resistência e o fluxo ele continua contínuo, né?
Só que no caso de uma crise hipertensiva que a pressão sobe muito, esse aumento de resistência não acompanha, e é isso que gera o aumento do fluxo e consequente o edema. É importante entender isso, porque se eu baixar a pressão nesse paciente de forma muito rápida, a queda da resistência não acompanha. Então eu posso fazer o oposto, né? Eu melhoro o edema, só que eu posso causar isquemia. Então aqui já entra aí uma dica de tratamento, que é você tem que controlar a pressão, mas de forma parcimoniosa e uma queda lenta, digamos assim. Falando também dessa parte neurológica, tem os AVCs, né? Isquêmico, como que é dessa parte, Pedrão? Vamos lá, Thiago. Mas só voltando ainda a encefalopatia hipertensiva, eu não sei se isso acontecia contigo, né? Quando eu era recém-formado, eu tinha muito medo de pegar um paciente com encefalopatia hipertensiva, justamente pelo que você comentou. Os sintomas às vezes são inespecíficos, uma confusão, uma alteração visual, mas aqui não pode se afobar. É como o Thiago falou. O controle da pressão tem que ser de forma lenta e gradual. Se você fosse se afobar, for baixar muito a pressão do paciente, você pode ter um efeito deletério. E o Thiago deu uma deixa aí, talvez um grande diagnóstico diferencial da encefalopatia hipertensiva são os acidentes vasculares encefálicos. Aqui o exame neurológico é chave. Você tem que tentar fazer um exame neurológico minucioso e tentando, principalmente, tentar identificar um possível déficit focal, tá certo? Seja ele motor, seja na fala, para poder você tentar identificar o paciente. E uma forma também de estratificar a gravidade vem o NIH. Tá? O NIH Score ele é fundamental para a gente tentar definir a massa cerebral que está sendo acometida, né? O quanto de massa, se é um quadro mais grave, se é menos grave. E aqui não tem outra, a gente tem que lançar o exame de imagem. Tomografia é o mais utilizado, né? Mas em alguns contextos a gente pode lançar a mão da ressonância. Quanto a questão do AVC, né? A gente tem um episódio específico do Supracast para isso, né? Convido todo mundo a escutar, com o Rosenberg, neurologista, trabalha na parte de neurointervenção. Ficou muito show o episódio. E aqui a gente queria trazer mais também a ponto de metas, né? Quais são as metas de pressão para os nossos pacientes? E isso é algo que a gente tem que ser bem criterioso. Para o paciente que está numa janela de trombólise, que você está com a proposta de trombolizar, a meta de pressão arterial para ele vai ser 180 por 105. A gente tem uma pressão mais baixa que isso, tá certo? Pelo menos nas primeiras 24 horas, para você tentar garantir não ter um possível acidente hemorrágico relacionado à trombólise. Se você não vai trombolizar, a sua meta é só que não passe 220 por 110, almejando reduzir aí de 15% mais ou menos do valor nas primeiras 24 horas, certo? E no hemorrágico, como é que ele fica? No hemorrágico, a grande questão aqui é você não deixar o paciente muito hipertenso e nem muito hipotenso. Quando o paciente fica muito hipotenso, aumenta o potencial risco. A meta é abaixo de 180, tentando alcançar um valor de 140 a 160 de sistólica, tá certo? Principalmente naqueles pacientes que estão nas primeiras 6 horas dos sintomas. Nada de baixar muito rápido a pressão. Quando a gente falou de queda, a gente falou uma redução de 15%. Reduções acima de 70 milímetros de mercúrio, principalmente o paciente que está com pressão mais elevada, acima de 220, é um potencial risco, pode trazer efeitos deletérios para o nosso paciente. Não é isso? E aí, Thiago, o que é que a gente tem mais? Eu acho, Pedrão, dessa parte neurológica ainda, lembrar sempre de pedir um auxílio para o neurologista, né? Eu acho que tem, às vezes, algumas alterações de exame físico que a gente deixa passar, né? O neurologista consegue sensibilizar ali o exame físico e pode até ajudar a gente, tanto de interpretação dos achados, quanto para, às vezes, um exame mais específico, de ressonância, por exemplo. Às vezes a tomografia pode deixar passar alguma coisa. Então, vale a pena ressaltar isso também, que é muito importante ter essa conversa com o seu colega neurologista. Boa, Tiagão. Essa multidisciplinaridade que a gente tem que ter, né? Isso aí. Seguindo nas alterações aqui, vamos para a parte cardiovascular agora, né? Começando com aí a famosa síndrome coronariana aguda, né? Fazendo um gancho aí com o episódio da semana passada de síndrome coronariana aguda, o infarto sem supra e angina instável. Lembrando também que a gente tem um episódio de IAM com supra, né? O primeiro aí. O número 1. O número 1. E gostaria de ressaltar que nessa condição aqui, às vezes a crise hipertensiva vai ser uma consequência do quadro do infarto, né? O infarto pode gerar ali mecanismos reflexos que elevam a pressão, mas também a crise hipertensiva pode ser um fator para instabilidade de placa e gerar síndrome coronariana aguda. O fato é que a gente tem que abordar a síndrome coronariana aguda de forma individualizada, né? Tem todo um protocolo para isso, mas pensando no controle pressórico, ele é fundamental por conta que o aumento da pós-carga aumenta o gasto energético do músculo, então pode piorar a sua isquemia. Então você tem que ter alvos ali pressóricos, aqui a gente objetiva, né, na primeira
primeira hora, baixar a pressão sistólica abaixo de 140 e a diastólica abaixo de 90. Lembrar que hipotensão também é deletério, então evitar a sistólica abaixo de 120. Aqui, a droga, eu acho que talvez um principal detalhe, é que das medicações endovenosas, a nitroglicerina é a medicação de escolha. Enquanto praticamente todas as outras, o nitroprussiato é um pouquinho melhor. Mas nesse caso, por conta de um potencial ali de roubo do fluxo coronariano, a nitroglicerina é melhor. Então aqui é a medicação de escolha. Lembrar também que hidralazina, nifedipina também pode causar esse roubo coronariano. Então evitar essas medicações. Falando em nome comercial, né? Nitroglicerina e Tridil. O famoso Tridil. E nitroprussiato, Niprid. Tá? A gente não tá ganhando nada com isso, viu, pessoal? É só para facilitar para vocês. Isso aí. Fazendo o gancho também, que é uma condição muito associada, tem o edema agudo de pulmão, que pode estar associado nesse contexto de um paciente que fez um infarto, fez um quadro de disfunção cardíaca aguda, pode fazer edema agudo de pulmão, mas ele pode estar associado só com o quadro da crise hipertensiva. Lembrar que até 1/3 dos pacientes que fazem edema agudo de pulmão, no contexto de hipertensão, eles não têm disfunção ventricular. Isso é puramente por um efeito pressórico, né? Ele tem um aumento da pós-carga, isso repercute no ventrículo, no átrio e, consequentemente, ali no capilar pulmonar. Essa elevação de pressão faz o extravasamento do líquido e é o edema agudo. O paciente vai se apresentar com dispneia, desconforto respiratório, pode ter dessaturação, aquele achado clássico, né, daquele paciente às vezes tem uma espuma rosácea, né? E nesses casos, o fundamental é controlar a pressão, diminuir a pós-carga, vai baixar as pressões e vai melhorar. A gente sempre tem que lembrar da VNI, que pode ajudar também, né, aumentar ali a expansão dos alvéolos, mas aqui, controle pressórico. O Niprid, nesse contexto, ele é um pouquinho melhor, né, o nitroprussiato. Porém, lembrar que se tiver essa associação com isquemia, né, uma síndrome coronariana aguda, tem que ser o Tridil. Então, só ficar ligado nesse detalhe. Entrando agora no outro tema, que inclusive a gente até tem episódio, né? Vamos falar da dissecção aguda de aorta. Aqui a gente tem que ser obsessivo e compulsivo no controle da pressão arterial, tá certo? É tanto que a meta é muito mais ajustada, uma pressão arterial sistólica, uma meta de 100 a 120, tá certo? Preferencialmente, nos primeiros 20 minutos você já tem que estar abaixo de 120, já tem que estar alcançando essa meta. Só que lembrar lá do nosso episódio que a gente falou, que aqui a gente tem que controlar a primeira frequência, tá? Quando a frequência não está controlada, você pode ter um efeito reflexo contrário do ajuste da pressão arterial, taquicardizar mais o paciente e piorar a dissecção, certo? Nesse contexto, a gente vai nessa mão de beta-bloqueador preferencialmente. O metoprolol EV, o esmolol, tá certo? E daí, feito esse controle de frequência, a gente vai fazer o controle da pressão arterial, lançando mano do Niprid, do Tridil, se você achar que tem uma síndrome coronariana associada, tá certo? E uma coisa super interessante aqui para lembrar, se você está com um paciente com história de asma, ele está sibilando, você acha que o beta-bloqueador não vai ser interessante para o controle da frequência dele, você pode tentar lançar mão do bloqueador do canal de cálcio, os não de hidropiridínicos, tá certo? Acabam sendo uma alternativa. E agora entrando num ponto que não é tanto o nosso dia a dia, né, mas é sempre bom lembrar, é quando a gente fala da paciente gestante, especificamente da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia. Vamos para as definições, né? A pré-eclâmpsia, ela tem uma definição do seguinte, é uma pressão arterial acima de 140 por 90, tá certo? Em geral, vai estar mais ou menos após as 20 semanas de gestação. Frequentemente, ele é acompanhado de proteinúria, por isso que muitas vezes a gente vai ter que lançar mão de um EAS, um sumário de urina, urina 1, tá certo? Muitas outras alterações que a gente também vai poder encontrar, né? Uma trombocitopenia, especialmente abaixo de 100 mil, uma creatinina mais elevada, acima de 1,1, ou um aumento 2 vezes acima da creatinina basal, elevação de transaminases, tá certo? TGO e TGP. O paciente pode ter um contexto associado a um edema agudo do pulmão, tá certo? Pode ter dor abdominal, pode ter sintomas visuais. É um quadro que ele pode ser bem florido, tá? E a eclâmpsia propriamente dita é quando o paciente está nesse contexto e evolui com convulsões tônico-clônicas. Aqui, o tratamento, a gente acaba lançando mão de outras medicações que não faz tanta parte do nosso dia a dia, tá certo? Aqui, um dos grandes protagonistas é a nifedipina. Via oral, 10mg, tá certo? Você pode fazer repiques a cada 20 a 30 minutos. Mas quando você está atingindo já aquela terceira dose, você não está tendo controle adequado, você pode lançar mão da hidralazina EV, 5mg, tá certo? Até uma dose de 15mg.
E em alguns casos a pressão vai estar tão elevada que você mesmo fazendo tudo isso, ou mesmo às vezes no contexto de um edema agudo de pulmão, você pode lançar mão do nitroprusseto de sódio. Só que a Unipride, o ideal é que a gente não use por muitos períodos, tá certo? Até 4 horas, pelo risco de impregnação de cianeto para o feto, que é um risco que ele é bem presente nos adultos, né? Às vezes a gente tende a não manter por muitos dias, mas para o feto o tempo é muito mais ajustado. Em 4 horas você já tem que estar atingindo o controle, tá certo? Lembrar que você pode utilizar dentro desses contextos mais agressivos. E o sulfato de magnésio é fundamental também nesse tratamento. Aqui não é um podcast de GO, a gente não vai entrar nesses protocolos específicos, tem vários protocolos para sulfatação do nosso paciente, tá certo? Sugiro que lance mão do que o seu serviço tem é mais habituado. E Tiago, o que você falou lá atrás, de fatores predisponentes, o que é que você pode trazer mais aí pra gente? Pedrão, aqui uso de substância ilícita. A gente tem que lembrar de substâncias que podem ali causar um aumento do tônus adrenérgico, né? E aí levar ao aumento dos valores pressóricos. Lembrar da cocaína e o seu derivado, né? O crack, algumas anfetaminas, o êxtase. Esses são os principais agentes aí que podem levar a esse aumento de pressão. Geralmente na parte clínica a gente vê pacientes jovens que não são previamente hipertensos e chegam no pronto-socorro com pressões muito elevadas, né? Então sempre lembrar e questionar o seu paciente sobre o uso dessas substâncias. Aqui vale ressaltar também efeitos associativos, né? É sempre bom lembrar de perguntar para o seu paciente se junto com alguma dessas drogas ele usou outras coisas. Tem um efeito aí que a cocaína com a cafeína potencializa o efeito do outro e as crises geralmente são piores. Tem descrições também de associação do álcool com cocaína, de que as crises são de mais difícil controle e geralmente os valores pressóricos são mais elevados. Então, sempre lembrar se o paciente às vezes não estava numa festa, não estava bebendo e fez uso da cocaína. E nesses casos, eu acho que o principal é lembrar do uso do beta-bloqueador que a gente tem que evitar. Por quê? Né? O beta-bloqueador ele vai fazer um bloqueio ali dos receptores beta e vai, teoricamente, deslocar a ação, né, dessas substâncias para os receptores alfa. E isso pode, às vezes, piorar o quadro pressórico. Então, sempre lembrar, usar outras medicações e aqui lembrar dos benzodiazepínicos, que são medicações que ajudam, né, tanto para tranquilizar o paciente quanto para diminuir esse tônus adrenérgico que ele tem em decorrência da medicação. É isso, né, Tiago? Se você está com um paciente jovem no pronto-socorro muito hipertenso, você tem que interrogar ele, né, de uso de ilícitos. Exatamente. E, eventualmente, às vezes, até testar mesmo se ele negar, né? Muitos pacientes, às vezes, omitem essas informações. É verdade. E é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Seguindo aqui, vamos para a parte renal, né? O rim também aí é uma grande vítima dos aumentos dos valores pressóricos. Lembrar de uma entidade que é a hipertensão acelerada maligna, né? Antigamente tinha uma diferenciação, hoje esses termos, tanto acelerada quanto maligna, são intercambiáveis ali. E você tem um aumento pressórico associado a lesões ali, hemorragias, que geralmente a gente vê no fundo de olho. Então aqui é fundamental a avaliação do oftalmologista, né, para avaliar ali os vasos retinianos e uma piora de função renal. Esses pacientes geralmente eles dependem de terapia renal substitutiva, alguns não recuperam a função renal e os desfechos, a mortalidade é bem alta de 1 a 2 anos. Então o tratamento aqui é importante. E uma outra entidade aqui, um pouquinho mais grave, é a hipertensão que a gente fala com múltiplos danos aos órgãos-alvo, que é quando a gente tem um quadro de crise hipertensiva associado ao acometimento de 3 dos 4 sistemas, que são eles o renal, o cardíaco, o neurológico e o hematológico. A gente não chegou a comentar aqui, mas o hematológico, geralmente a gente pode ter hemólise microangiopática. Então, sempre lembrar de pedir LDH, pesquisa de esquizócitos ali no sangue, né? Aí também precisa lançar a mão do hematologista, porque eu não sei ver esquizócitos, Pedrão. Eu também não sei. Pessoal, e agora falando aí das medicações, né? A gente já citou algumas, mas vamos falar agora sendo mais aprofundado, né? Como é que a gente vai usar cada uma delas. O nitroprusiato de sódio, o famoso Nipride, habitualmente vai ser uma ampola para 250, né? Preferencialmente acaba a gente lançando mão do soro glicosado, certo? E normalmente a gente vai começar com uma dose baixa e vai titulando. Muitas vezes a gente começa às vezes ali com aquele 2, 4, 5 ml, tenta ir titulando progressivamente. O ideal é só que você não atinja doses muito altas. O range ideal, né, vai variar de 0,25 a 10 microgramas por quilo minuto.
Ela tem um efeito imediato, começou a infusão, ele já vai ter um efeito sobre a pressão arterial do nosso paciente. E ela tem uma duração de 1 a 2 minutos, ou seja, se o paciente começou a ficar mais hipotenso, você desliga. Com o Unipride entrando no seu paciente, a pressão arterial está na sua mão. Você pode fazer o ajuste, ficou hipotenso, você já pode desligar ele ou reduzir a dose. Em 1, 12 minutos você já vai ter uma resposta, tá certo? É tanto que é o mais utilizado na maioria das emergências hipertensivas. Só nunca esquecer, como o Thiago falou, das síndromes coronarianas, que a gente tende a evitar. Das situações que a gente tem que ficar atento com ele, especificamente a intoxicação, tá certo? Por cioneto, principalmente quando a gente faz por usos prolongados. O paciente pode evoluir com uma hipotensão mais grave, mas como eu falei, como o efeito é muito efêmero, ele pode melhorar logo quando você desliga ou reduz a dose. O paciente pode ter náuseas, vômitos, e você só tem que estar muito atento aos pacientes que estão em um quadro de insuficiência renal ou hepática, tá certo? O outro irmãozinho dele, o Tridil, né, a nitroglicerina, ele também vai ser uma ampola para 250, tá certo? Em geral também a gente entra com a dose titulando 2, 4, 5 ml por hora, vai titulando progressivamente como o nosso paciente vai necessitar. Normalmente tem um efeito hipotensor menor do que o Unipride, tá certo? Tem um range aí de atuação de 5 a 15 miligramas por hora, tá certo? E também ele não tem um início tão imediato como o Unipride. Ele vai iniciar ali de 2 a 5 minutos, tendendo também a ter uma duração também um pouquinho maior, de 3 a 5 minutos, tá certo? A principal situação vai ser na síndrome coronariana ou no edema agudo de pulmão, que se suspeita que pode ter uma síndrome coronariana por trás, vai ser fundamental. Um grande sintoma que nossos pacientes tendem a sentir é a cefaleia, né, Tiago? Eu acho que você já pegou várias vezes o paciente sentindo cefaleia por uso prolongado de Tridil, né? Cefaleia é muito comum, Pedro, e tem vezes que a gente não consegue usar a medicação porque o paciente ele não tolera. E dessas duas medicações, gostaria de ressaltar também que são medicações, o Unipride age um pouquinho mais rápido, né, mas são duas medicações de ação muito rápida e o efeito também é fugaz, então pode aumentar sem medo, assim. Às vezes no começo a gente fica com um pouco de receio, né? Vai aumentando ali de 1 ml hora. Não é assim, pode aumentar um pouquinho mais rápido que vai dar certo. Qualquer coisa é só baixar a dose que o efeito se esvai e não vai acontecer hipotensão, pode ficar tranquilo. Isso aí, Tiagão. Agora falando dos beta-bloqueadores EV, né? A gente vai ter dois mais habitualmente na nossa prática clínica, que é o metoprolol e o esmolol. O metoprolol especificamente a gente vai fazer em doses de 5mg EV, você pode repetir até de 10 em 10 minutos, tentando atingir no máximo uma dose de 20mg. Normalmente também tem uma atuação bem rápida, 5 a 10 minutos ele já começa a ter efeito, só que já tem uma duração um pouco mais prolongada, 3 a 4 horas. Aqui a gente vai lançar a mão principalmente no contexto de dissecção aguda de aorta, tá certo? É a principal situação. Só ficar atento se o paciente não vai bradicardizar demais, se não vai bloquear, se não vai fazer um BAVT, isso você tem que ficar muito atento. E também nos pacientes pneumopatas, no contexto de broncoespasmo, certo? Ou se tem um IC descompensado associado, a gente também tem que ter muita atenção. O esmolol, que é outra medicação beta-bloqueadora que a gente tende a utilizar bastante, você pode fazer um ataque inicialmente de 500 microgramas por quilo e depois você faz uma infusão intermitente. Você pode fazer intermitente, né, que vai ser as 25 a 50 microgramas por quilo minuto, tá certo? Você pode ir aumentando progressivamente, tentando atingir uma dose máxima de 300. Tem um efeito rápido, 1 em 2 minutos ele já começa a ter efeito. Tem uma duração já um pouco menor, 1 a 20 minutos ela já começa a perder a atuação. E as indicações e contraindicações são semelhantes ao do metoprolol. Outras medicações, que aí já vai ser em outros contextos. A hidralazina, como a gente comentou, né, naquele contexto do paciente que está numa pré-eclâmpsia. Como eu comentei, né, você vai fazer doses EV de 10 a 20 miligramas, tá certo? Ou mesmo IM, 10 a 40 miligramas de 6 horas, tá certo? A principal situação é no contexto de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Ficar atento só com a taquicardia reflexa, cefaleia e vômitos também pode apresentar. Lembrar também do que o Thiago falou, no paciente que está em síndrome coronariana, a gente tende a não utilizar. E o que é que a gente tem mais, Thiago? Muito bem, Pedrão. Tem uma medicação aqui que na nossa prática a gente acaba não tendo disponibilidade, que é o enalaprilato, que é uma versão aí endovenosa do enalapril. Também é uma medicação que tem um efeito aí bem rápido, né? Começa a agir em mais ou menos 15 minutos e a duração é de 4 a 6 horas. Lembrar que é um IECA, né? Então tem efeito benéfico ali no paciente pós-IAM, o paciente que tem disfunção ventricular. E só que é aquela coisa do IECA. Lembrar o paciente está com disfunção renal, é contraindicado, pode levar àquela piora de função renal. E na paciente gestante também é contraindicado pelo efeito maléfico ali sobre o feto, né? E uma última medicação que
vale a pena citar é a furosemida, né? O famoso diurético, que a furosemida, que fique claro, ele não tem efeito ali sobre a pressão. Porém, a gente tem que lembrar que algumas etiologias de crise hipertensiva estão associadas ao aumento do volume, né? Por exemplo, aquele paciente jovem que faz uma disfunção renal aguda por glomerulonefrite, o mecanismo geralmente ele tem uma redução da diurese, ele fica hipervolêmico e aí nesse contexto a furosemida cai muito bem, que ele diminui o volume circulante e leva à queda da pressão, né? Então lembrar mais nesse contexto. As contraindicações aí é lembrar daquele paciente que às vezes ele está anúrico, não vai adiantar você usar, né? E potássio, aqui expolia potássio, lembrar de fazer uma curva de potássio e eventualmente até fazer reposição, porque vai precisar. Tiagão, então vamos para a prática agora. Estou com um paciente com pressão elevada, acima de 180 por 120. Como é que a gente conduz? Isso aí, Pedrão. Pressão alta, 180 por 120. Eu vou buscar lesão de órgão-alvo. Isso aqui é o ponto principal, então você vai ter que lembrar da sua anamnese, buscar alteração neurológica, cardíaca, renal, ver fundo de olho, buscar qualquer órgão que possa estar sendo acometido. Investiguei tudo isso, não tem lesão de órgão-alvo. Quadro mais tranquilo, então. Você vai ver com o paciente, histórico, readequar medicações, ver se tem algum fator desencadeante e orientar ele a fazer um acompanhamento ambulatorial, de preferência ali de forma precoce, né? Você não vai falar para ele ir no cardiologista ou no médico ali que ele faz segmento depois de 2 meses, né? Ele está com uma pressão descontrolada, ele tem que avaliar isso até uma semana, idealmente. Uma outra condição, outro cenário é eu investiguei e achei lesão de órgão-alvo. Então, eu estou de frente de uma emergência hipertensiva. Primeiro ponto, paciente crítico, risco de vida. Tem que ir para o leito de CTI, idealmente. E aí, as nossas metas aqui vai variar um pouquinho da etiologia, né? Aquele paciente que está com edema agudo de pulmão, o meu alvo é baixar abaixo de 140 de sistólica na primeira hora. Então, eu vou subir ali a dose do milniprid ou tridio rapidamente até chegar nesse alvo. Dissecção de aorta. Aqui é o principal. Tem que baixar abaixo de 120 de sistólica na primeira hora. Talvez aí a meta mais agressiva que a gente tem nesse contexto de emergência. E nas crises catecolamínérgicas também eu tenho que ter o mesmo alvo ali do edema agudo, abaixo de 140 na primeira hora. Para tudo que foge disso, para as outras emergências, eu vou baixar um alvo ali de 25% na primeira hora. Depois, nas próximas de 4 a 6 horas, abaixo de 160 por 100. E tentar normalizar a pressão de 24 a 48 horas. Lembrar que talvez esse 25% na primeira hora seja o mais importante para evitar os desfechos desfavoráveis nesse contexto. Pessoal, isso aí que o Thiago falou é o fino do fino. Tiagão, então vamos pro bate-bola? Vamos revisar tudo? Bora lá. Tiago, qual a definição de urgência e emergência hipertensiva? Pedrão, crise hipertensiva, pressão sistólica acima de 180 e pressão diastólica acima de 120. Tenho lesão de órgão-alvo, estou diante de uma emergência. Não tenho lesão de órgão-alvo, é uma urgência. E, Pedro, quais são os 3 passos principais iniciais na abordagem de uma crise hipertensiva? Pessoal, não vamos esquecer aquilo que o Thiago falou. Primeiro passo, tem que estabelecer se o paciente está tendo lesão de órgão-alvo e qual órgão-alvo, tá certo? Segundo passo, ver se tem um fator que ele pode ser predisponente, pode estar associado como uma gravidez, uma síndrome coronariana aguda associada a um edema agudo de pulmão, um uso de algum tipo de ilícito, tá certo? Que isso pode direcionar mais seu tratamento. E tendo respondido aquelas 2 primeiras perguntas, a gente vai, com isso, estabelecer uma meta de controle da pressão e especificamente os tempos de controle dessa pressão, tá certo? Tiagão, vamos lá. Cite para mim quais são as principais emergências hipertensivas que a gente vai ter na nossa prática clínica. Parte neurológica, então, encefalopatia hipertensiva e os AVCs, isquêmico ou hemorrágico. Na parte cardiovascular, síndrome coronariana aguda, dissecção de aorta e o edema agudo de pulmão. Esse merece um detalhe especial, que é bastante comum. E na parte renal, a hipertensão acelerada maligna, né? E falei das principais, mas como que eu trato todas elas? Que medicação posso usar, Pedro? Vamos lá, pessoal. Para nunca esquecer, como o Thiago falou,
um rei, um coringa é o Niprid, tá certo? Vai ter algumas situações que a gente não vai utilizar tanto, especialmente a síndrome coronariana aguda, tá certo? Mas ele é fundamental e não é para ter medo dele. Ele tem um efeito imediato e também ele tem uma duração muito efêmera. Desligou ele, reduziu a dose, logo ele vai ter uma melhora da pressão arterial. Outro que a gente vai lançar muito a mão é o Tridil, tá certo? Especificamente mais nos contextos de síndrome coronariana aguda ou um EAP que você suspeita que pode estar associado, tá certo? Os beta-bloqueadores EV, vou citar aqui o metoprolol, o esmolol. A hidralazina, que aí vai estar num contexto mais de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, tá certo? Fundamental lembrar também. O enalaprilato não é tanto a nossa prática, mas ele tem um efeito semelhante a um IECA, tá certo? Lembrar também das contraindicações, principalmente num paciente que tem insuficiência renal. E a furosemida, que aí a grande questão vai ser no edema agudo de pulmão, não é nem tanto para o controle em si da pressão arterial, tá certo? Mas é mais da hipervolemia. Tiagão, quais são as metas de controle da pressão arterial nas emergências hipertensivas? De forma geral, baixar 25% na primeira hora, tentar ir nas primeiras 6 horas abaixo de 160 por 100 e até 24 a 48 horas normalizar a pressão. Lembrar de edema agudo e crise catecolarminérgica, que vai ser abaixo de 140 na primeira hora, e na dissecção abaixo de 120 na primeira hora. Isso aqui é fundamental. E Pedrão, ainda tô na dúvida aqui, eu quero saber que medicação que está associada com quadro psiquiátrico. Cara, isso aqui é interessante, né? Só para falar, né? Essa medicação é uma linha de pesquisa de vários serviços, tá certo? Mas um deles é o nosso serviço aqui da USP de Ribeirão Preto, tá certo? Tem várias pesquisas em várias épocas. E a medicação específica é o nitroprusside de sódio, tá certo? O famoso Niprid. Ele pode ter um efeito, isso é linha de pesquisa, tá certo? Mas pode ter um efeito sobre esquizofrenia, sobre depressão refratária, certo? Para todo mundo aí ver esse efeito potencial da medicação. Tiagão, que episódio legal, hein? Bacana, Pedrão. Um episódio prático, né? É uma coisa que todo mundo vai pegar aí nos prontos atendimentos, né? Pressão alta é uma doença comum e essas crises hipertensivas aí são bem frequentes no dia a dia, né? Como diria o Marcão, no dia a dia, né? Na nossa prática clínica, né? Boa. Pessoal, queria agradecer todo mundo que tá mandando a gente, marcando, mandando caso clínico, mandando eletrocardiograma, tá certo? E eu vou mandar meu abraço hoje. O Tiagão, como eu falei, foi minha dupla da enfermaria. Eu vou mandar o abraço pra minha dupla que tá na UCO, que eu tô rodando esse mês agora, a Natália. Abração, Natália, nossa R3. E muito obrigado pela parceria. E você, Thiago, vai mandar abraço pra quem? Pedrão, vou seguir ali a linha da semana passada, né? Vou mandar um abraço pro pessoal da clínica, vou mandar pro Ricardo, R2 de clínica, que tá passando na UCO esses dias lá. Uma grande figura. Valeu, Ricardo. Ricardão, gente boa. Pessoal, siga no Instagram, @supracastcardiologia. Siga a gente no YouTube, @supracast. Dê 5 estrelas no Spotify, recomenda para seus amigos. O projeto tá muito bacana e em 2025 vem muita coisa boa por aí. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, por ter ouvido esse episódio e até a próxima. Abração, pessoal.